Quando uma franquia de jogos está mal das pernas, muitas vezes as empresas preferem não investir mais na saga e enterrar de vez a franquia, achando que uma tentativa de revitalizar a saga não valeria a pena, como já aconteceu com franquias como Rayman e Midnight Club, por exemplo. Porém, há casos onde uma franquia de jogos estava à beira da falência, quase que sem nenhuma chance de salvação, mas que ainda assim decidiram ir pro tudo ou nada, arriscando com um novo título e no final acabaram se dando muito bem, com o novo jogo sendo responsável por reviver a franquia que estava respirando por aparelhos. E são esses casos que veremos no vídeo de hoje, jogos que salvaram suas franquias. A saga Fallout surgiu no meio dos anos 90 como um RPG isométrico muito promissor, sendo um sucesso comercial logo no seu primeiro título. Era um jogo com características que lembravam os clássicos Diablo, mas que ainda tinha sua identidade própria, e com o sucesso do primeiro jogo, era óbvio que sairia uma sequência. E então, no ano seguinte ao lançamento do primeiro jogo, em 98, é lançado Fallout 2, que, apesar de hoje ser considerado um clássico e um jogo muito importante para o gênero de RPG, não vendeu tão bem quanto o seu antecessor, e em mais uma tentativa de sucesso comercial, Fallout Tactics Brotherhood of Steel é lançado em 2001, que apesar de ter vendido melhor que o 2, ainda não conseguiu superar o primeiro jogo em vendas. E em 2003, a Interplay Entertainment, que era dona do estúdio responsável pela série, o Black Isle Studios, acaba fechando o estúdio devido a problemas financeiros na época. A própria Interplay até tentou desenvolver um novo jogo da saga, o Fallout Brotherhood of Steel, lançado em 2004, mas acabou sendo um fracasso retumbante, indo mal tanto nas vendas como na recepção do público, sendo até hoje considerado por muitos um dos, se não o pior jogo da saga, quase matando a franquia de vez. E assim, irmão, com todo respeito à empresa, mas os cabas são tão incompetentes que nem o nome original eles quiseram dar. O nome do jogo é Fallout Brotherhood of Steel, e o anterior a esse é o Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Nem mesmo o nome original os caras tiveram a decência de dar, cara. Mas enfim, com a franquia a caminho da falência ainda em 2004, chega a Bethesda e adquire os direitos para desenvolver uma sequência de Fallout, e em 2007 ela comprou todos os direitos da série, e agora com a franquia pertencendo à Bethesda, em 2008 é lançado um dos RPGs de ação mais icônicos de toda a história, o lendário Fallout 3. Abandonando o clássico estilo de câmera isométrica, Fallout 3 decidiu dar novos ares ao gênero, se tornando um RPG de ação em primeira pessoa, mas ainda mantendo a essência do RPG em sua gameplay. O jogo é um RPG praticamente infinito, lotado de coisas para você fazer naquele mundo pós-apocalíptico, e quanto mais você avança, mais você quer jogar. A cada passo que você dá, você descobre uma coisa nova, uma side quest nova, um novo segredo. É um jogo que tem muito conteúdo, mas de forma orgânica, que não deixa o jogo inflado. É um jogo expansivo, porém profundo. Não é um mundo aberto que você enjoa com o tempo, e sim que você fica instigado a explorar de tão imersivo que ele é. O trabalho que a Bethesda fez nesse jogo foi impecável, tanto que ele foi um sucesso absoluto de vendas e de críticas, até concorrendo ao prêmio de jogo do ano em 2008, mas acima das boas vendas e da boa recepção, Fallout 3 reviveu a franquia. Não somente os jogos, mas o nome Fallout foi colocado novamente no mapa, com suas sequências sendo sucessos comerciais e até mesmo ganhando uma série própria, tendo uma imagem totalmente diferente daquela que tinha no início dos anos 2000, hoje sendo uma franquia altamente respeitada. Tudo isso graças ao que foi o Fallout 3, o jogo mais importante da saga e que foi o responsável por salvar a franquia da falência. No mesmo período que Fallout estava nascendo para o mundo, outra franquia de sucesso estava surgindo, e que também viria a ser uma referência para o seu gênero, mas que, assim como Fallout, passou por um período de trevas que quase acabou com a franquia. No ano de 96, era lançado para PlayStation 1, o clássico Em uma época onde o videogame ainda era visto como uma mídia de entretenimento infantil, o Resident Evil chega para quebrar um pouco essa regra, sendo um jogo com uma pegada mais madura, um jogo de horror com elementos de sobrevivência, se tornando o pioneiro e principal referência para o gênero de survival horror. É com toda certeza um dos jogos mais importantes não só do gênero, mas de toda a história dos games, que ajudou a popularizar essa visão de que videogames não era apenas coisa de criança, e o jogo fez tanto sucesso que foi feita uma trilogia de Resident Evil pro PS1
FF1, sendo até hoje uma das trilogias mais icônicas e queridas do mundo dos games. E depois do sucesso dessa trilogia, eles tinham que repetir a dose, dessa vez na geração do PS2, e então no ano 2000 eles lançam o Resident Evil Code Veronica, que vendeu bem e foi muito bem recebido, mas que não teve o mesmo impacto que teve o primeiro Resident Evil, sendo um jogo até que esquecido pela parte da galera. Com isso, a Capcom estava trabalhando no próximo título numerado da saga, o Resident Evil 4. Muitos de vocês já devem saber disso, mas Resident Evil 4 teve um desenvolvimento bastante conturbado, com uma das versões do jogo sendo tão diferente do que era o Resident Evil que foi descartada, e acabou se tornando uma nova IP da Capcom, Devil May Cry. Mas apesar disso, quando o R4 lançou, foi um sucesso absoluto, vendendo extremamente bem no seu primeiro ano de lançamento, chegando como um jogo inovador, trazendo um novo estilo de câmera over the shoulder, que é a famosa câmera vista por cima do ombro do personagem, que é usada até hoje em praticamente todo o TPS moderno. Porém, apesar do sucesso comercial, foi justamente o Resident Evil 4 o pontapé inicial para o que viria a ser o período de trevas da franquia. R4 deixou o horror um pouco mais de lado para dar mais foco à ação, e mesmo que ainda tenha um pouco do terror que foi responsável pelo sucesso dos primeiros jogos, era nítido que o foco maior era na ação, com muitos dos fãs da velha guarda detestando o jogo. Mas como ele vendeu muito bem, a Capcom passou a investir mais no gênero de ação para a série, e em 2009 lança Resident Evil 5. Se no 4 ainda tinham pequenos resquícios de medo, no 5 eles tiraram completamente, sendo um jogo 100% ação desenfreada, com elementos clássicos como backtracking, o gerenciamento de recursos e o próprio horror sendo inexistentes durante o jogo inteiro, o que acabou resultando em um sucesso comercial ainda maior, com Resident Evil 5 sendo por muito tempo o jogo mais vendido da história da Capcom. Estava tudo mil maravilhas pra Capcom, até o fatídico lançamento de Resident Evil 6. E esse aí dispensa comentários, cara, simplesmente uma atrocidade em formato de jogo. Assim como o 5, R6 é um jogo focado inteiramente na ação, mas aqui ela é bem mais desenfreada, e fica ainda pior pelo fato da Capcom ter prometido que o jogo iria agradar tanto os fãs do horror quanto os fãs de ação, e no final o jogo tem zero horror e ainda mais ação que o jogo anterior. Apesar dele não ter vendido mal, devido ao alto investimento da Capcom, ele gerou grandes prejuízos financeiros à empresa, que demorou bastante para pagar os custos de desenvolvimento que ele teve, e graças ao rombo que a Capcom teve por conta do Resident Evil 6, a empresa passou por um período de trevas, indo muito mal em vendas de títulos como Resident Evil Umbrella Corps, Remember Me e o Bionic Commando, que geraram prejuízos para a Capcom. Eu tenho certeza que muitos de vocês nem conheciam esses dois últimos, que venderam tão mal que a Capcom fez questão de esquecê-los. Depois desse período difícil que a Capcom estava passando, com dificuldades financeiras e até mesmo crise de identidade, em 2017 é lançado o jogo que salvaria não só a franquia Resident Evil, mas também que salvaria a própria empresa da falência. Era o tudo ou nada para a Capcom. Resident Evil 7 foi a grande aposta da Capcom que deu muito certo, tendo vendido melhor que o Resident Evil 6, mesmo tendo um orçamento mais limitado. Diferente dos títulos lançados até então, R7 queria inovar dando novos ares à franquia, trazendo novos personagens, uma nova história, uma nova perspectiva de câmera e até mesmo um novo motor gráfico. Mas ao mesmo tempo que ele queria inovar, também queria retornar às suas origens, trazendo de volta o survival horror em sua essência mais pura, com backtracking, gerenciamento de itens, um personagem clássico da franquia e o elemento principal, o medo. E o resultado disso foi um grande sucesso comercial, e apesar de muita gente ter torcido o nariz pro jogo por ele ser em primeira pessoa, no geral ele foi muito bem recebido, principalmente para fãs da velha guarda, mas também acabou atraindo novos fãs, e a partir dele a Capcom começou a se reerguer novamente, tanto na parte financeira quanto na parte criativa, com os jogos que vieram após o Resident Evil 7 vendendo muito bem. O Resident Evil 7 é de longe um dos jogos mais importantes da história da Capcom, pois ele foi o responsável não só por ter salvo a franquia, mas sim por ter salvo toda a empresa da falência, sendo um verdadeiro milagre para a história da Capcom.
Resident Evil não foi a única franquia da Capcom que quase faliu, mas que foi salva por um milagre. No início dos anos 2000, surgia no PS2 um jogo que deu origem a um gênero que viria a ser uma febre nos anos seguintes, se tornando o pai do hack and slash, o clássico Devil May Cry, que foi citado brevemente no tópico anterior, mas que agora faz parte do tema desse vídeo. Incrível pensar que o primeiro Devil May Cry foi uma tentativa fracassada do que seria o Resident Evil 4, e que mesmo surgindo meio que sem querer, quase como um filho não planejado da Capcom, o jogo se saiu muito bem comercialmente e também foi muito bem recebido pelo público. Com seu gameplay inovador e protagonista carismático, se mostrou como uma possível nova franquia de sucesso da Capcom, e em 2003 é lançado Devil May Cry 2. E meus amigos, esse jogo é simplesmente uma das piores coisas já criadas pela humanidade. Tudo de bom que o primeiro jogo tinha não foi só piorado, foi completamente destruído aqui nesse jogo. Um gameplay horrendo, um level design porco, inimigos sem graça, um protagonista broxa onde, diferente do primeiro jogo, é que ele não tem carisma nenhum. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. Sendo um downgrade completo de seu antecessor. Assim como foi com o Resident Evil 4, o desenvolvimento de Devil May Cry 2 foi caótico. Tão caótico que até hoje ninguém sabe quem era o diretor original do projeto. Apenas que o Hideaki Itsuno assumiu o cargo de diretor já com o projeto em andamento. Mesmo com o desastre que foi o DMC2, o jogo acabou vendendo bem, pois era uma sequência aguardada justamente pelo sucesso que foi o primeiro jogo, mas que devido à sua péssima recepção, a franquia quase foi de Vasco já no seu segundo título, mas a Capcom ainda queria consertar a cagada que fez, e então, com Hideaki Itsuno assumindo o projeto desde o início e com uma produção bem mais organizada, lançou Devil May Cry 3, que é um jogo que dispensa comentários. Isso foi do cacete. DMC3 não foi apenas um jogo bom, e sim um jogo lendário, salvando a franquia do estrago que o DMC2 deixou no nome da saga. Dessa vez, ao invés de piorar, ele melhora tudo que o primeiro tinha à enésima potência, com um protagonista mais carismático, uma história mais coesa, boss fights icônicas, uma ótima variedade de armas e que, acima de tudo, melhora o aspecto mais importante em um hack and slash, a gameplay. Diferente do DMC1 que não envelheceu muito bem, a gameplay do 3 é atemporal, sendo muito boa até os dias de hoje, com o Dante podendo fazer combos praticamente infinitos. O combate desse jogo é tão atemporal que 15 anos depois de seu lançamento original, ele ainda ganhou um port para o Nintendo Switch em 2020, mostrando que mesmo sendo um jogo de 2005, se você pega ele para jogar hoje em dia, você ainda vai se divertir bastante. É claro que com um desenvolvimento mais organizado e a liberdade que a Capcom deu ao diretor para que ele pudesse trabalhar no projeto, era de se esperar que dessa vez viria um bom jogo em relação a seu antecessor, mas o que ninguém esperava era que o DMC3 não seria apenas um bom jogo, e sim um dos jogos mais icônicos e queridos de todos os tempos, salvando a franquia Devil May Cry. O gameplay de Devil May Cry serviu de inspiração para vários jogos, e um que se inspirou em DMC e acabou virando uma das sagas mais icônicas de todas foi God of War. Apesar de ter se inspirado na franquia da Capcom para poder fazer sua gameplay, God of War conseguiu ser um jogo com identidade própria, com um gameplay que, apesar de mais simplificado, era bem prazeroso, um enredo cativante e um protagonista que entrou para a história dos games, sendo um dos personagens mais marcantes e icônicos de todos. Como já era de se esperar, o primeiro jogo foi um sucesso no PS2, e graças a esse sucesso, ele ganhou uma sequência no final de sua geração, que é tão icônico quanto seu antecessor, e o final de God of War 2 dá um gancho pro que viria a ser uma das sequências mais aguardadas daquela época. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus.
Era impossível ver isso e não ficar hypado pro God of War 3, e o reflexo desse hype foi o desempenho absurdo de vendas que ele teve em seu lançamento. E não era pra menos, cara, o jogo era simplesmente épico, era frenético, era caótico, com uma gameplay melhorada, boss fights insanas e memoráveis. O jogo inteiro era o apocalipse grego, e você acompanhava um Kratos que não estava apenas presenciando o apocalipse, e sim que era o responsável por todo aquele caos. Jogar na pele de um cara que churrascava todos os deuses que via pela frente sem dó nem piedade era algo indescritível. Só quem jogou sabe a sensação que é, e um jogo épico como esse tinha que ter uma batalha final épica contra o maior vilão da saga. Uma batalha que fazia jus à grandeza do jogo, mas que acima de tudo era uma batalha que fechava o ciclo de vingança do Kratos, com ele tirando a vida do último deus que desgraçou toda a sua vida. Porém, depois disso, aparece uma cena dando um indício de que Kratos ainda estaria vivo. Depois de um final tão conclusivo, era difícil imaginar uma sequência para aquela história que já tinha encerrado de uma forma tão gloriosa. E então, em 2013, é lançado God of War Ascension, que, apesar de ser um ótimo jogo, ele foi bastante criticado por alguns motivos. Os principais foram que a galera queria saber o que aconteceu com Kratos depois do 3, mas que ao invés disso, a Sony lançou um prequel, um jogo que se passa antes dos eventos dos jogos anteriores, e o maior dos motivos foi a sua gameplay, que apesar de ser muito boa, já dava sinais de cansaço da fórmula, visto que já tinham muitos jogos até aquele momento que copiaram a gameplay do próprio God of War, e essa decepção dos fãs acabou refletindo nas vendas do jogo, que não foram tão boas comparando com as do título anterior, unindo as críticas do público pela falta de novidades e o desempenho de vendas sendo abaixo do esperado. A Sony viu que precisava mudar os ares da franquia se ainda quisesse se manter no topo, e então na E3 de 2016 apresenta isso. O hype para o novo jogo da saga era gigantesco, não só porque traria um Kratos mais velho mostrando que se passaria após os eventos do 3, mas também pela gameplay que seria completamente diferente dos anteriores. Apesar dele trazer um Kratos mais velho, uma nova gameplay e até mesmo uma nova mitologia, o que mais chamava atenção era o fato dele não ser um título numerado, dele não se chamar God of War 4 e sim apenas de God of War, com muitos achando que o jogo seria um reboot da saga, mas que na verdade seria um jogo canônico com jogos clássicos. O hype era gigantesco e não deu outra. O jogo foi um sucesso astronômico de vendas, sendo muito bem recebido pelo público e até ganhando o prêmio de jogo do ano de 2018, que convenhamos que foi um pouquinho contestado, né, mas sobre isso aí a gente falou outro dia. Mas que acima de tudo isso, reviveu a saga que estava seguindo o caminho Ubisoft, de ficar repetindo a fórmula até inevitavelmente acabar com a franquia. Mas antes que isso pudesse acontecer, salvou a maior franquia do PlayStation de sua falência. Nesse vídeo, além de falar sobre os jogos em si, também tentei trazer um pouco de contexto sobre como eles reergueram suas franquias e até mesmo trazer um pouco de história para enriquecer ainda mais o conteúdo. Então espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, pois eu me diverti bastante fazendo ele. Se você puder avaliar o vídeo e comentar o que achou, eu ficaria imensamente grato. Mas desde já eu agradeço demais por você ter me ouvido até aqui. Nos vemos numa próxima. Valeu, falou, tamo junto e boa jogatina.